Bom dia a todos, feliz sábado. Nós vamos estudar aqui a Bíblia, o tema do jugo desigual. Vamos abrir aí em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, incrédulos, pois que, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter com a luz, com as trevas? Nenhuma, né? E sabe o que é o jugo desigual? Essa expressão, ela foi tirada dos escritos de Moisés. Moisés falou que quando fosse arar a terra, você não poderia colocar o jugo sobre o boi e o jumento ao mesmo tempo. Por quê? O que é que vai acontecer? O jumento vai arriar o boi. Tá entendendo? Porque eles não são, da mesma altura, não é? Eles são dois animais diferentes. E foi uma ordem que Moisés deu ao povo. Se você vai arar a terra, está lá, acho em Números, ele fala: não coloque o jugo, não coloque a canga, né, sobre um boi e um jumento. Ou dois boi ou dois jumentos. Ou dois burros. Aí Paulo pega essa figura e associa com o Evangelho. Ele diz assim: eu e você não devemos nos colocar num jugo desigual com quem? Com os descrentes, com os incrédulos, com pessoas ímpias. Aí muitas vezes a gente faz isso, aí as pessoas dizem: fulano só quer ser santo, né? Alguns pastores, né, recomendam, a própria norma da igreja recomenda que os jovens casem com outros jovens dentro da igreja. Não casem com outros jovens que sejam de fora do mundo. Essa é uma ordem que é muito combatida, muito polêmica, muitas pessoas criticam, né? Porque tem uma mulher que diz assim: não, os da igreja é tudo feio, só tem homem feio na igreja. Como é que a gente vai casar? Aí diz: já que na igreja não tem, aí vai para o mundo. Aí o que é que acontece? Aí cria um jugo desigual, né? Só que o jugo desigual, irmãos, não é só em relação ao casamento, não. Em relação a todas as coisas. Aqui tem uma frase muito conhecida que diz assim: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és, né? Você pode observar que as pessoas, quando elas se desviam, as pessoas, quando elas começam a fazer o que é errado, antes disso, o que é que aconteceu? Elas começaram a andar com pessoas erradas. Elas começaram a se associar com quem não devia. Más companhias, más amizades. E você pode observar que existem associações, existem amizades que elas podem lhe elevar ou elas podem lhe derrubar. Existem pessoas com quem você se associa e elas vão lhe trazer valor, vai fazer você crescer na vida, sabia? Aí existem pessoas que cada vez mais vão lhe botar para baixo. Pessoa que você está ali na Bíblia, né? A pessoa diz: moleque, deixa de ler a Bíblia, isso aí não tem futuro não, vamos ali para a festa, arrumar um namorado. Quer dizer, são amigos e amigas, né, que você percebe aí o caminho que está procurando lhe levar. E o que a gente deve fazer? Eu e você. Nós devemos nos associar com pessoas que procurem nos elevar, nos fazer crescer. E a gente observa isso. Ao nosso redor a gente percebe. Nessas duas frases aqui, eu gosto muito dessa frase. Ela fala aqui, essa daqui, diz que eu e você, nós somos a média
das 5 pessoas com quem mais convivemos. Essa frase é verdadeira. As 5 pessoas com quem você mais convive é o que vai fazer você. Você é a média daquelas pessoas. Você sabendo disso, o que é que você deve fazer? Você deve procurar se associar com pessoas que lhe desenvolvam. Eu li um livro muito bom chamado A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Ele fala que no primeiro capítulo do livro, ele fala do Mastermind. Mastermind é exatamente isso, é você associar a sua mente com a mente superior. De que forma é isso? É você procurar, por exemplo, líder, que na igreja, um jovem que ele vem para a igreja, ele vai ver pessoas ali, que quando eles estão na igreja, é o culto todinho passando aqui, eles na calçada ali fora, sentados, conversando. Aí você vai perceber que dentro da igreja tem 8 jovens, que está o culto todinho com a Bíblia aberta, olhando. Com quem é que você deve se associar? Napoleão Hill, ele falou que ele procurava se associar dessa maneira, só que o contexto dele era um contexto mental e espiritual, porque ele associava mentalmente. E ele disse que às vezes ele imaginava que ele estava sentado numa mesa, e nessa mesa estava sentado George Washington, Isaac Newton, Albert Einstein. Do outro lado estava Abraham Lincoln, Benjamin Franklin. Por que isso? Exatamente isso. Porque esses homens eram homens nobres, homens elevados, que tinham valor para transmitir. E na mente dele ele começava a imaginar que ele estava se associando com esses homens. A partir daí ele começou então a desenvolver o Mastermind, que era a mesma mentalidade daqueles homens. Aí se você imagina na sua mente, você está sentado, de um lado está Fernandinho Beiramar, Anitta dançando aquela música horrível dela, Lula contando as baboseiras dele, Bolsonaro fazendo a zoada dele. Mas às vezes nem tanto no sentido mental, mas no próprio sentido real. Você pega o seu celular, aí você começa a ver ali só besteira, porque você olha o Facebook, é só besteira. Aí você olha assim e diz, olha, isso aqui é só bobagem. Mas por que você está vendo só bobagem? É porque você está seguindo gente que só posta bobagem. O que é que você faz? Você procura que lá tem também pessoas que estão transmitindo boas informações. Você começa a seguir essas pessoas e a partir daí, então, na sua linha de tempo ali, vai começar a aparecer coisas interessantes. Você será a média de 5 pessoas com quem você mais convive. Na era da internet, da informação como nós vivemos, nós não precisamos ficar em contato pessoal com a pessoa para estar sabendo o que ela está compartilhando. Simplesmente acessando o que a pessoa compartilha na internet, num vídeo no YouTube, numa rede social, principalmente através de livros que as pessoas têm escrevido. Quando vocês têm escrito, né? Quando você lê um livro que alguém escreveu, a ideia, a mentalidade daquela pessoa passa a assim interpor a sua. Passa a mesclar com as suas ideias e aquilo ali lhe eleva, lhe desenvolve. Nessa outra frase aqui diz o seguinte: daqui a 5 anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que você lê e as pessoas com quem você conviver. Está dizendo o seguinte, que a sua vida ela não vai mudar, daqui a 5 anos você está a mesma pessoa, exceto se você procurar pessoas melhores para você se relacionar e se você procurar livros para ler. São 2 coisas que desenvolvem o ser humano: a leitura e as amizades, as companhias. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não vos ponha em julgo desigual com os descrentes. Você começa a assistir novela demais, começa a assistir televisão demais, começa a assistir jornal demais, é só morte, é só desgraça que passa em jornal. A sua mente vai se enchendo daquilo. Você senta nas calçadas para conversar com alguém, você começa a falar daquelas desgraças. Tu viu que arrancaram a cabeça de fulano? Tu viu que esfolaram aquela pessoa? Quer dizer, a sua mente, ela fica impregnada daquilo. A melhor coisa que existe é você ou desligar aquilo ali, ou você trocar por algo mais importante.
algo que lhe eleve. Tudo isso é obra do inimigo, irmão. O inimigo, ele causa desgraça no mundo, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. E através da televisão, ele divulga. Ele divulga aquilo dali para que outras pessoas fiquem assimilando aquilo dali, contaminando a mente das pessoas só com aquelas desgraças que passa na televisão e com aquelas imundícies que passa nos filmes e nas novelas. Nós devemos nos associar com que tipo de pessoas? Com pessoas melhores do que nós. Aí vem a pergunta aqui, mas será que existe alguém melhor do que outro? O que é que vocês acham? Nós devemos nos associar com pessoas melhores do que outras. Por exemplo, quando você vê alguém e você olha assim para ela, você diz, essa pessoa aqui é melhor do que eu. Você já pensou assim ou não? Eu já. Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa que ela é trabalhador e uma pessoa que é vagabundo, qual é o melhor? Aí você pode pensar assim, não, mas o vagabundo tem valor igual ao trabalhador. Diz, pois vamos fazer o seguinte, tem um trabalhador aqui e tem um vagabundo. E tem a sua filha. Aí você está dizendo que os dois é igual, né? Pronto, aí você vai querer casar a sua filha com qual dos dois? Ninguém quer casar com vagabundo. Por quê? Porque um vagabundo não presta. Presta para quê um vagabundo? Apesar de que hoje as mulheres querem saber mais do vagabundo do que dos trabalhadores. Que é a ostentação, que rouba, né? Aí enche os bolsos de dinheiro, aí compra relógio caro, cordão caro, e fica ostentando no Instagram. Muitas mulheres acham que isso daí é o que é importante. Mas um trabalhador, ele é 10 mil vezes melhor do que um vagabundo. E é exatamente o que a Bíblia nos diz. Quando a gente procurar se associar com alguém, se associe com pessoas boas, pessoas melhores. Nós sabemos que todo ser humano é igual, mas de acordo com as escolhas que a gente fazemos, nós nos tornamos melhores, pessoas melhores. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de tocar violão. Aí eu vou procurar uma pessoa que está aprendendo ainda a tocar violão para me associar, ou vou procurar um mestre. Por quê? Porque ao eu observar o mestre tocar, eu vou crescer no meu nível. Mas se eu procuro pessoas que tocam menos do que eu não vou sair do canto. E isso é apenas uma área. Por exemplo, na área da Bíblia, você procura se associar. A igreja, ela procura incentivar os irmãos da igreja, né, a ler um capítulo da Bíblia por dia, chamado Reavivados por Sua Palavra. Mas eu acho isso muito pouco. Eu disse, não vou me associar com isso não. Nem isso eu pratico. Quem pratica eu recomendo, que é bom. Você ler um capítulo da Bíblia por mim é bom. Mas eu acho pouco. Eu já tenho um cara lá na internet que eu sigo que ele lia o Novo Testamento inteiro, toda segunda-feira. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu nunca consegui isso, mas esse aqui é um cara a quem eu devo me acompanhar e seguir ele. Porque se eu não conseguir ler ele inteiro, pelo menos eu vou crescer um pouco mais do que eu estou. Mais do que um capítulo eu vou ler por dia. Ou seja, nós temos que nos espelhar por modelos positivos, modelos que nos desenvolvam. Na Bíblia também fala que existem pessoas piores do que outras. Por exemplo, aqui em 1 Samuel 15, 28, Samuel disse a Saul, o Senhor rasgou hoje o reino de você e entregou a alguém que é melhor do que você. Quem era melhor do que Saul? Era Davi. Quer dizer, Samuel estava ali conversando com Saul. Daqui a pouco Samuel disse, olha, Deus não está mais com você. Virou as costas e saiu. No que ele virou as costas e saiu, Saul segurou na roupa dele, de Samuel, né? E segurou com tanta força que a roupa de Samuel rasgou. O manto que ele trazia rasgou-se. E aqui dali representou um tipo, uma simbologia. Ele disse, olha, da mesma maneira que a minha veste rasgou, Deus hoje rasgou o reino de sua mão. E ele rasgou de você para dar uma pessoa que é melhor do que você. Que era quem? Davi. Em que sentido Davi era melhor do que Saul? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter falhas, podia ter pecados, mas Davi era um homem continuamente disposto a buscar a Deus. Era uma coisa que Saul não era. Saul queria fazer o que dava na cabeça dele. Aí está o segredo, irmãos.
Pessoas melhores são exatamente pessoas que estão procurando buscar a Deus. Você vê uma pessoa que não quer saber de Deus, não pega na Bíblia para ler, é exatamente esse tipo de pessoa que você deve se afastar. Pessoas negativas, pessoas que só vivem reclamando da vida. Tudo que acontece, elas criticam, condenam. São pessoas que a gente deve evitar. Uma coisa é você saber que existem pessoas melhores do que outras. E outra coisa diferente é você tratar as pessoas melhor do que outras. Você agora sabe que existem pessoas melhores que outras, mas você não deve tratar as pessoas como se fosse melhor do que elas. Você percebe que uma pessoa não quer saber de Deus, você percebe que uma pessoa não quer vir na igreja, você percebe que uma pessoa não quer ler a Bíblia. Então, não é a maneira certa de você lidar com isso, não é você dizer que a pessoa está no inferno, como muitos fazem, né? Mas é simplesmente você desligar-se daqui e dali e ignorar. Qual é o resultado de tolerar a convivência com pessoas que nos levam para baixo? Nós temos um exemplo aí na Bíblia, em Gênesis 26:34, a história de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Jacó casou com Rebeca, recomendação dos pais. Mas já Esaú, ele casou com duas mulheres, uma chamava-se Judite e a outra Basemate. Aqui em Gênesis 26:34 diz que Esaú, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Hierom, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca o quê? A amargura de alma, a amargura de espírito. As duas noras que Esaú deu a Jacó. As duas noras que Esaú deu a Isaac e a Rebeca foram a amargura de alma para os pais dele. E não é uma amargura de alma mesmo não, quando o pai vê o filho casando com uma pessoa totalmente errada. Pronto, aquelas mulheres eram mulheres hetéias. Eram mulheres que não tinham pacto com o povo de Deus. Eram mulheres que só traziam desgosto para os pais. E Esaú sabia daquilo e tolerou. Esse é o resultado. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu vou casar, fulano não presta não, mas quando eu vou casar ela vai mudar. Vai mudar para pior. Porque aquilo que as pessoas são, quando elas casam, só faz aumentar. Só faz aumentar. É interessante isso, eu prestei atenção que é verdade. Se você é uma pessoa que gosta de beber, então quando a pessoa casa, aí é que mete o pau a beber mesmo. Às vezes tem uma exceção ou outra que pode acontecer o contrário, mas na regra é isso. Não, esse cara aqui ele é um violento. No tempo que a gente namorava, ele me deu só uma tapa. Ponto, depois que ele casar vai ser murro. Porque a tendência é essa. Não, quando eu estava vindo para a igreja com meu namorado, a minha namorada, ela vinha na igreja uma vez por mês. Pronto, depois que casar não vai vir nem uma vez por ano mais. Porque o casamento ele é tipo um potencializador do que você já é. Aí se você for uma pessoa que busca a Deus, quando você casar é que você vai buscar mais. Se for uma pessoa que lê a Bíblia, quando você casar é que você vai ler mais. Se for uma pessoa que ama, quando você casar é que você ama mais. Se você é uma pessoa feliz, quando você casar é que você vai ser mais feliz ainda. Aí se você for uma pessoa triste, quando você casar é que você vai ser triste mais ainda. Algumas pessoas pensam assim, não, eu sou triste, eu vou casar para ver se fico feliz. Não dá certo não. É exatamente o contrário. Você só deve casar quando você já for feliz. E casar com outra pessoa também que já seja feliz. Aí junta uma felicidade com outra, o resultado vai ser o quê? Mais felicidade ainda. Aí você vai com o pensamento dizendo, não, eu estou mal, estou triste, estou sofrendo, eu vou casar para ver se melhora. Aquela tristeza todinha que você estava, você vai jogar para outra pessoa, pronto, vai virar um bolo maior ainda. É a realidade, a realidade prática. Nós temos um exemplo aqui de como lidar com pessoas que nos levam para baixo. Abraão e Ló. Aqui em Gênesis 13 diz que Abraão disse a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda.
aqui está registrado um episódio em que um sobrinho de Ló, um sobrinho de Abraão, que era Ló, se desentendeu com o tio. Abraão, ele era o mais velho. Abraão, ele era o mais rico. Abraão, ele poderia ter imposto uma disciplina para Ló. Ele disse: olha, Ló, desaparece aqui da minha frente, volta para os teus cantos. E se ele fizesse isso, estaria de acordo com a lei. Mas Abraão, ele agia de acordo com a lei de Cristo, que era a humildade. Abraão não tinha interesses egoístas, como Ló tinha, né? Por que eles viviam discutindo? Porque Ló, ele queria cada vez mais terra, cada vez mais rebanhos. E eles viviam brigando porque os servos de Abraão cavavam um poço. Aí os servos de Ló diziam: não, isso aqui é nosso. Aí isso era gerando contenda. E quase todas as contendas eram provocadas pelos os homens de Ló. Quer dizer, aí aquela contenda não tinha mais lugar, não tinha mais condição, né? Uma pessoa que está só criando problemas, só criando briga. Que nem muitas pessoas na igreja. A gente fica até triste às vezes. Mas acontece também. E Abraão então sugeriu: olha, ó, se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. E eles se separaram. Pronto, foi a melhor coisa que fizeram. Foi um descanso, um alívio para os dois. Eles tinham interesse diferente. Ló tinha uma ganância grande e queria cada vez mais terra. Tanto que ele observou e ele viu as campinas de Moabe. Disse que iam bater ali perto de Sodoma. E ele disse que era um lugar muito bonito. Era tão bonito que parecia com o jardim do Éden. E quando ele viu aquilo, ele disse: não, eu vou para cá. E do outro lado tinha o quê? O deserto. Só terra e poeira e sol. Aí ele disse: vai para lá, Abraão. Pensa no sobrinho bom. Vai para lá, Abraão. Vai para o deserto que eu vou para cá. E Abraão foi para o deserto. Mas só que a riqueza de Abraão não estava nos bens materiais. Estava em Deus. Estivesse Abraão onde estivesse, Deus estava com ele. Deus abençoava ele. E Abraão ficou no deserto ali. Mas Deus abençoou ele. E Ló foi para a fartura que havia em Sodoma. O que foi que ele ganhou lá? Ganhou a perca da sua família, de todos os seus bens, tudo aquilo que ele queria, rebanhos, terra, tudo ele perdeu. Ele saiu daquele lugar apenas com a roupa do corpo. E as duas filhas dele, né? Que era muito melhor ele ter deixado essas duas filhas lá dentro para morrer também, porque eram duas pragas, duas pinguças as filhas dele. Cada uma com um litro de cana trouxeram e embebedaram o velho. Quando acabar tiveram um filho do velho, cada uma. Quer dizer, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu o rebanho, perdeu terra, perdeu dinheiro, perdeu a mulher. E com um pensamento, o desejo cada vez maior de querer ganhar. E por causa de Abraão, a misericórdia de Deus era tão grande com Abraão, que Deus escutou a oração de Abraão e disse: não, tira Ló de lá. E tirou Ló, escapou, como a gente diz assim, escapou fedendo, é melhor do que morrer cheirando, né? Ele escapou fedendo de Sodoma, de ser queimado ali na destruição da cidade. Pela misericórdia de Deus foi grande. E assim é que muitos serão salvos nesse tempo. Principalmente pessoas que se associam com quem não deve. A misericórdia de Deus é tão grande que vai tirar, mas vai ver o tamanho do prejuízo que as pessoas vão sofrer por se associar com pessoas ruins, pessoas erradas. Pessoas que vão lhe ensinar só o que não presta, ensinar a fumar maconha, ensinar a roubar, ensinar... Quer dizer, a gente tem muitos exemplos. Na igreja, ao nosso redor, que é exatamente isso que acontece. Em Deuteronômio diz assim: por que a gente não deve se associar com pessoas descrentes, ímpias? Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais possuir, tiver dado diante de ti aquelas nações para as ferir totalmente, aí Deus diz: destruirás, não farás alianças com elas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, pois isso fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria.
É interessante, irmãos, porque a associação com o mal, ela tende sempre a puxar a pessoa para o mal. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou me associar com aquelas pessoas que estão bebendo ali, mas é para trazer elas para a igreja. Mas a probabilidade maior é de que elas tirem a pessoa da igreja e levem para lá. E esse foi exatamente o motivo pelo qual Deus disse ao povo, destrua essas nações que tem aí, porque eles vão desencaminhar vocês. Hoje em dia não existe mais essa lei, né, de você destruir os ímpios, porque você tem muito espaço, você não vai viver no mesmo lugar deles. Até mesmo dentro de uma mesma casa você pode escolher um espaço diferente para não estar compartilhando daquele dali. Uma vez estava tendo uma festa do Natal aqui. Aí tome cerveja e tome bebida. Daqui a pouco rodaram uma paia de coco, que era pedra, banda de tijolo voando, teralepipo. E umas mulheres caíram, outras desmaiaram. Aí chamaram a polícia, chegou o SAMU, chegou o bombeiro. Aí disse, vala meu Deus, que moído grande é esse nessa festa? Aí a pessoa disse, não, é que eles estão comemorando o Natal. Veja que tipo de comemoração que é. Pois é. O Natal, que é uma festa cristã, estava desse jeito. Imagine se fosse um carnaval. Mas é exatamente assim que é os ímpios, irmãos. Existem pessoas de bem que poderiam ter um progresso na obra de Deus, mas só se associa com gente desse tipo, é só mundiça. E você percebe, às vezes chega a pessoa ali, de vez em quando é uma baderna, uma zoada grande. Coisas que a gente deve desassociar. E a gente deve se associar com coisas nobres, coisas positivas que nos elevem, que nos edifiquem espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Com quem nós devemos nos associar? Leia aí Provérbios 13, verso 20 na sua Bíblia. Está escrito isso daí, ó. Aquele que anda com os sábios será o quê? Será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Está escrito em Provérbios 13, 20. Quando você anda com os sábios, cada vez mais você vai ser sábio. Aí você anda com gente errada, olha o que diz a Bíblia, diz, vai acabar mal. Só acaba mal. Isaac Newton, ele tem uma frase que ele diz assim, eu só vi mais longe porque estive sobre os ombros de gigantes. O que é que significa essa frase dele? Isaac Newton, ele está dizendo que ele só conseguiu enxergar as descobertas científicas que ele fez porque ele se baseou no que outras pessoas, que ele chama essas pessoas de gigantes, tinham deixado de legado. Como foi que ele conseguiu subir nos ombros dos gigantes? Através dos livros. Que gigantes foram esses? Galileu Galilei, Arquimedes, grandes sábios e filósofos da Bíblia, da antiguidade, e principalmente através da Bíblia. Isaac Newton foi um dos homens que mais estudou o livro de Daniel e do Apocalipse. E ele enxergou mais longe por causa desses livros. Esses gigantes da Bíblia, Daniel, João no Apocalipse, Moisés, Isaías, pessoas com quem ele podia aprender. Ou seja, ele andava com os sábios e se tornou sábio. E de que forma ele andava com os sábios? Ele não precisava estar pessoalmente com os sábios. Esses gigantes que ele fala que ele subiu nos ombros dele, viveram muito tempo antes dele, tinham morrido, mas deixaram o quê? Os escritos dele, os livros, a Bíblia e vários outros livros. Através desses escritos, então ele se tornou sábio porque ele se associou com aquele material ali. Aí você pega o celular e passa o dia todinho no WhatsApp ali, ó, Instagram, Facebook, só vendo bobagem. Ou seja, a sua mente associa com aquilo ali. Aí eu vou inverter a frase aqui. Então você está subindo no ombro dos anão. Está subindo no ombro dos anão e está enxergando só o chão. Você deve fechar isso daí e abrir conteúdos positivos. Principalmente a palavra de Deus, os livros do Espírito de Profecia. Tanta coisa boa que nos eleva, nos faz também enxergar longe. Veja só, com quem nós não devemos nos associar, também está em Provérbios 22 e 24.
Não se associe com quem vive de mau humor, e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Olha aqui. Só quebra-pau, só baderna. Quer dizer, a Bíblia nos recomenda: não se associe com pessoas que vivem de mau humor, e nem ande com gente que vive se irando, brigando, discutindo, contenda com os outros, criticando. É interessantíssimo, porque existem pessoas que são exatamente assim. A palavra dela é sempre negativa, é sempre ruim, é sempre para criticar, sempre para condenar. Tudo é só para condenar, é criticar. Aí você fica muito tempo ouvindo aquilo ali, aí você acaba adquirindo aquela mesma linguagem, aquela mesma metodologia. E já tem outras pessoas que a mentalidade dela é sempre da dúvida, é sempre procurando colocar dúvida. Não, isso aqui é errado, isso aqui é dúvida. Aí você vai dando ouvido àquilo ali. Eu estava conversando com um colega meu ali, na escola, eu fui deixar a Patrícia na escola. Aí eu disse: rapaz, vamos lá na igreja, eu soube que você era adventista. Um colega meu, há muito tempo ele foi adventista. Aí ele disse: não, rapaz, é porque eu não sei se o sábado é do calendário. Você está guardando, ele disse a mim, né? Você está guardando o sábado do calendário católico ou está guardando do calendário lunar? Eu disse: eu nunca ouvi falar sobre isso. Isso é do calendário lunar, calendário católico. Quer dizer, esse cara era um cara que ele tinha até um potencial na igreja, mas uma pessoa envenenou ele com dúvida. Disse que o sábado que a igreja guarda hoje não é o certo, que o certo é o calendário lunar, que ninguém sabe que dia que cai esse sábado. Aí eu digo: mas rapaz, se você não sabe que dia cai o sábado, como é que você guarda? Ele disse: não tem como guardar. Disse: pronto. Aí você vai para onde? Nem vai para a igreja, nem lê mais a Bíblia, nem quer saber qual é o futuro que ele arrumou. E isso veio de onde? De dar ouvidos às pessoas que só promovem dúvidas. Aí tem outras pessoas que dizem assim: não sei o que, a igreja só tem, o pastor é tudo ladrão. Eu vou dar dinheiro ao pastor, para o pastor está comprando carro novo, é tudo ladrão. Aí você vai nesse caminho, aí você não vou dar dinheiro na igreja. Se você não vai dar na igreja, então para que você vai na igreja? Então não vou mais nem na igreja. Aí deixa de devolver o dízimo na igreja, deixa de ir na igreja, deixa de ter comunhão com Deus. Aí quando Jesus vier, está onde? Essa pessoa. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Qual é o resultado que isso leva? Se de repente você obedece a Deus, devolve o dízimo, se você guarda o sábado, e de certa forma você está equivocado em algum ponto, sei lá, num ou outro, ou alguém rouba, que nem tem muitos pastores que roubam mesmo, mas essas pessoas que lhe enganaram, que elas que vão representar diante de Deus, a parte delas. A parte sua, você vai estar inocente diante de Deus. Se você está inocente, você está bem. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas se você, por causa de dúvida que alguém colocou na sua cabeça, decide romper o seu pacto com Deus, com a igreja, com a Bíblia, com a irmandade, aí você se coloca em situação embaraçosa. E é exatamente esse o perigo. Não se associe com quem vive de mau humor, nem com pessoas que facilmente se iram. Provérbios 23:20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. É interessante, irmãos, esse versículo, porque tem muitos irmãos da igreja que eles mesmos se juntam para fazer churrasco, né? E aqui na Bíblia diz que a gente não deve estar entre os comilões de carne, nem entre os beberrões de vinho. Nessa época aí, não havia cerveja, não havia, quer dizer, na Bíblia não fala, né? E não havia cachaça, mas poderia muito bem estar assim, né? Não esteja entre os pingus tomando cachaça no bar. Não esteja entre os bêbados da Semana Santa tomando vinho. Não esteja entre aqueles comilhões de carne que faz churrasco para ficar horas e horas comendo ali sem parar. É um tipo de associação também que não produz coisas boas. Tem um monte de gente ali comendo alface, verdura. Aí essas pessoas que você deve se associar com elas. Que aí é saúde. Entendeu? E muitas pessoas não compreendem isso. Cada vez que você vai aprendendo aquilo ali, você vai mudando os seus hábitos alimentares, vai mudando o seu estilo de vida, e você vai observar o quanto aquilo vai fazer bem para você. Mas se você continuar naquele nível baixo ali do vinho, da carne, né, cada vez mais você vai ficar estagnado ali, você não vai sair do canto.
Exatamente por isso que a Bíblia nos recomenda não nos associar com esse tipo de pessoa. Olha a situação que ficou esse indivíduo aqui. Ó. Se associou com quem não deve. A importância do amor próprio. Quem ama um filho não gostaria e não deseja que ele se envolva com quem lhe faz mal. Não é verdade? Da mesma forma, quem ama a si mesmo não aceita nada que lhe cause dano. Para que Satanás consiga levar uma pessoa ao pecado, primeiro ele destrói seu amor próprio, o seu senso de valor interno. Vocês entenderam bem isso daí? Por exemplo, um pai, ele jamais gostaria que um filho fumasse maconha, porque ele sabe que a maconha leva só para o mal. Quando não vicia, leva para o caminho do crime. Quando não está precisando do internamento, vai para a cadeia. Quando não está na cadeia, está morto. Não tem futuro nenhum. Então o pai sabe disso e ele ama o filho. Jamais desejaria que o filho usasse aquilo. Mas por que alguém usa isso daí? Aqui eu acabei de ler para vocês que as pessoas elas usam coisas ruins que prejudicam a elas porque elas perdem o amor por si mesmo primeiro. Para você entender isso bem, você precisa entender que para que nós venhamos viver bem, a gente precisa amar a si mesmo. Então, isso é uma psicologia que muitos pastores usam. Muitos pastores que você chega na igreja deles, aí ele começa a dizer, você está vendo vulto. Não, você está com doença que ninguém sabe a causa. Não, a sua vida está atrasada, você está dando um passo para frente e 3 para trás. Aí a pessoa começa a repetir, dizer, é mesmo. Quer dizer, a pessoa está lhe acabando. O pastor ali está pregando aquela mensagem e está lhe aniquilando. Só falando contra você, só lhe diminuindo e você concordando. Ou seja, aquilo acaba o seu amor próprio. Aí quando você fica tão envenenado com aquela ideia, tão envenenado com aquilo, você começa a acreditar naquilo, aí aquilo abre espaço para o inimigo entrar. Aí por isso você vê as pessoas endemoniadas nessas igrejas. Porque o inimigo ele só entra quando a pessoa não se ama. Porque se você ama a si mesmo, você vai dizer, não, eu fui feito a imagem e semelhança de Deus, por que eu vou deixar de você está dizendo aí? Estou passando por um problema aqui, mas Deus é maior. Você está entendendo? Quando uma pessoa chega para dizer, vamos ali tomar cachaça. Aí você que se ama, você diz assim, não, eu não quero, cachaça não faz falta nenhuma para mim. Cachaça só traz problema, eu prefiro viver em paz. Eu prefiro viver com Deus. Quer dizer, por que você faz isso? Porque você se ama. Mas se você de repente está com problema com alguém, se você está com contratempo com alguém, se você está mal com alguém, aí você começa a se sentir mal. Ou se alguém começa a lhe criticar, se alguém começa a lhe diminuir, porque tem pessoas que trabalham assim, né? Para diminuir os outros. Aí se você começa a acreditar naquilo, aí você se sente mal, aí chega uma pessoa e diz, ei, fulano, vamos ali beber? Aí você diz, eu vou mesmo, que eu estou acabado. Está entendendo? Então, esse é o segredo. Você associa-se com pessoas boas que lhe elevem. Afaste de pessoas que lhe diminuem. A receita para amar a si mesmo é o seguinte. Conscientize que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e não deve se conformar com um modelo de vida que diminua isso. O que você é diferente do que as pessoas fazem de você. Isso acontece muito no casamento. Às vezes o marido vive esculhambando com a mulher, esculhambando e dizendo coisas ruins. Aí a mulher, por viver aquela atitude de submissão, ela acaba aceitando tudo aquilo que o marido diz. Aceitando. E ela vai se sentindo cada vez menor e acreditando naquilo. Aí é que ela envereda no caminho do mal. Mesma coisa o homem. Seja em qualquer tipo de relação que existe, na família, no trabalho. Quando as pessoas começam a lhe diminuir, então você tem que lutar contra aquilo. Você dizer, não é dessa maneira não. Eu não acredito nisso não. Eu não creio nisso. Eu acredito que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus.
que Deus me dá valor. E eu tenho valor para Deus. Deus acredita em mim. E se aquela pessoa está lhe diminuindo, então, ó, tchau para você. Tem muitas mulheres que o marido diz assim, não, eu vou embora. Aí elas começam a chorar. Por quê? Porque elas acreditaram tanto naquela psicologia que o marido fez, que elas começam a acreditar que elas são pobrezinhas e que o marido vai embora, elas vão perder alguma coisa. Porque se elas amassem a si mesmas, se elas percebessem o valor que elas têm em si mesmas, elas diziam, como o marido disse assim, eu vou embora, elas diziam, graças a Deus, já vai tarde. Já vai tarde. Quer dizer, quando você se ama, tudo aquilo que lhe faz mal, você tem que tirar do seu caminho. E se está saindo do seu caminho, é para você agradecer a Deus. Aqui eu encerro a minha participação, né? Onde nós aprendemos aqui sobre o jugo desigual. Que ele ocorre não apenas no relacionamento conjugal, mas ele ocorre em todos os tipos de relações sociais. Em toda a área do saber, em todo o campo que você quiser crescer, desenvolver, você precisa se associar com pessoas que lhe elevem, que lhe façam crescer, que lhe desenvolvam. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude também a sermos pessoas boas, que venham ser boas companhias para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E venhamos elevar, trazer dignidade à igreja como um todo, né? Porque a igreja então vai crescer como um corpo saudável.